Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje a gente conversa com o juiz do trabalho, Jorge Souto Maior. Em julho de 2017, a gente comemora os 100 anos da primeira grande greve geral aqui no Brasil, os 100 anos da Revolução Russa. E agora, no último dia 16, a gente também comemorou os 49 anos da greve da Cobrasma, a greve de 68, que também foi um marco na luta dos trabalhadores, como uma das primeiras, porque antes teve Contagem, afronta à ditadura. São marcos, doutor, de uma luta que resultou em direitos que hoje a gente vê atacados. E a primeira greve geral tinha um marco também da luta contra uma jornada intensa, uma intensificação do ritmo de trabalho. E agora, com essa nova lei trabalhista, é uma jornada de 12 anos, de 12 horas, 12 anos também é demais, né? De 12 horas que está sendo colocada, meia hora para alimentação, grávidas trabalhando em locais insalubres. Primeiro, qual a ponte que a gente pode traçar e, ao mesmo tempo, tantas mudanças são constitucionais? São muitas questões, né? De fato, é importante lembrar da greve de 1917, nesse momento histórico, na luta por limitação da jornada de trabalho em 8 horas, né? e que foi conquista efetiva logo na sequência, em muitas negociações coletivas, né, realizadas em muitas empresas, né, e que nesse momento histórico você teve abertamente, né, porque a reforma tem isso claramente, né, as possibilidades de extensão da jornada, seja por negociação coletiva, até jornadas de 12 horas, mas também por acordos individuais, a extensão de jornada por acordos individuais. Isso significa, alguém pode dizer, bom, mas isso é útil, algum trabalhador pode saber o que é bom para si na perspectiva daquilo, se ele quer trabalhar mais ou não. Mas, na verdade, isso coloca os trabalhadores um contra os outros, né? Porque alguém pode aceitar uma condição dessa e isso coloca em uma vantagem, entre aspas, com o empregador e coloca em risco o emprego daqueles que não se submetam. Então, os trabalhadores acabam concorrendo entre si pela diminuição dos seus direitos, contrária à própria lógica da atuação dos trabalhadores na busca de direitos, que é a atuação coletiva. Então, aquela lógica de 1917, com essa de uma atuação coletiva para reivindicação de direitos, você vê completamente uma inversão, né, nesse momento histórico. É um incentivo à atuação individual de trabalhadores lutando uns contra os outros para a redução dos direitos. O que essa reforma preconiza é isso. Não estou dizendo que será este o efeito necessariamente, é claro que há muita complexidade em tudo isso, os trabalhadores podem resistir, a classe trabalhadora pode resistir, pode perceber finalmente o que está acontecendo e não se submeter a isto, ou seja, começar um novo processo dialético de lutas, mas enfim, o que a reforma preconiza é isso. A ideologia que está dentro dela. O ideal dela é este, a ideologia, se pode dizer concretamente dessa forma. E a constitucionalidade? Bom, aí surgem questões que são questões jurídicas, né, relevantes, porque, primeiro, essa reforma ela é pautada por uma questão jurídica muito grave, que é a sua ilegitimidade. O que se quer dizer com isso? Isso quer dizer que não houve, como você relatou no início do nosso programa, né, a falta de um debate intenso sobre o seu conteúdo, né, e qualquer legislação trabalhista, conforme preconizado pela Organização Internacional do Trabalho, ela deve ser pautada por um debate, por um ajuste de interesses entre Estado, capital e trabalho, né? E o trabalho foi completamente alijado dessa discussão e adveio uma lei que é exclusivamente pensada do ponto de vista dos interesses do capital e mais propriamente do grande capital. Então você tem um problema de legitimidade grave nesta lei, além do ponto de vista de problemas sérios e insuperáveis do ponto de vista constitucional, porque a Constituição preconiza que os direitos dos trabalhadores, conforme fixado no artigo 7º, são direitos que visam a melhoria da sua condição social. Há uma cláusula de progressividade, uma cláusula de proteção da dignidade humana num patamar mínimo, numa perspectiva de melhoria. E o que esta reforma faz é
retroceder, né? Impor retrocessos, diminuição de alguns direitos que foram conquistados ao longo dos últimos anos e muitos desses direitos que vieram sendo consagrados pela jurisprudência trabalhista. Então a reforma tenta impor um retrocesso e dentro dessa perspectiva ela é inconstitucional na sua essência e pontualmente ela é inconstitucional porque ela afronta dispositivos diretamente, né? Nesses que dizem respeito à saúde do trabalho, que dizem respeito à limitação da jornada de trabalho, que dizem respeito à relação de emprego como uma garantia dos trabalhadores, ou seja, você tem um dispositivo na lei que permite que alguém que trabalha de forma exclusiva, né, para uma outra pessoa, dentro de uma lógica do empreendimento alheio, que essa pessoa seja considerada trabalhadora autônoma, né? Isso fere claramente o preceito constitucional da relação de emprego como um direito fundamental, do qual advém todos os demais direitos trabalhistas. Então, são diversos pontos, como eu disse, que são declaradamente inconstitucionais desta lei. Agora a lei, né? É uma demonstração acabada de quando da importância mesmo da gente pensar melhor no processo eleitoral e da gente procurar eleger representantes que realmente tenham uma identidade com os nossos objetivos, que realmente os projetos estejam claros, porque dá nisso, numa aprovação de uma lei que pensou só num lado da sociedade e que vem num bojo de um processo de destruição de direitos, de destruição de participação social muito grave. A gente vai fazer Claro. Posso falar uma coisa claro, sobre isso? claro. Que eu acho importante, porque evidentemente existe essa preocupação do ponto de vista eleitoral, né? Mas a gente tem que pensar claramente que não aproveitar também essa questão da reforma, da forma como foi, para pensar eleitoralmente. Sim. É preciso pensar Sim. criticamente. Sim. E pensar criticamente significa, há uma derrota muito grande que foi imposta agora, mas havia um movimento também já de derrotas. Ou seja, a classe trabalhadora não vinha vivenciando momentos de glória. De ascensão. Né? De ascensão na realidade recente do país. Então, acho que é importante pensar isso. A gente não pode idealizar. Crítico e autocrítico. Sim, com certeza. O divã está bem estendido para vários setores da sociedade, inclusive o movimento sindical, inclusive os partidos de esquerda. É um momento de repensar e agir. Não é isso, doutor? Isso aí. A gente vai para o próximo bloco e já voltamos.